portistas, sejam bem-vindos ao Dragão Autêntico. Vamos hoje focar-nos sobretudo neste regresso ao campeonato, não é? Competição-campeonato. Competição-campeonato, porque competição já tínhamos regressado à Taça da Liga, mesmo depois da paragem do Mundial. Hoje sim regressámos ao campeonato, mais de um mês depois, não é? 40 dias depois. 40 dias, acho que sim. Um número redondo. Regressámos, recebemos o Arouca num estádio cheio. A malta também aqui do Norte não se coibiu de ir ao estádio mesmo com este temporal e estas chuvadas que tem dado. Tivemos um estádio praticamente lotado para receber o Arouca num grande jogo e uma grande vitória por 5-1 neste regresso assim ao campeonato, e o Porto aqui a fazer o que lhe competia, não é? Como é que viste este regresso do Porto? Aí também um grande mérito do Sérgio, que está a criar um elan, está a criar uma dinâmica, uma sintonia com a massa adepta também extraordinária, não é? Porque está a fazer crer à equipa e aos adeptos que é possível, mesmo com uma situação muito adversa, é possível. Engraçado. E eu voltei a acreditar. Sim. Dei por mim a voltar a acreditar. Não, e o Porto tem dado sinais. Eu já o referi, por exemplo, eu lembro da segunda parte do jogo com o... ajuda-me, da Taça da Liga. Que demos aquela resposta? Sim. Que é contra o Mafra, será? Não foi o Mafra, também, foi Vizela, precisamente. Quando entraram os elementos principais, digamos assim, entrou na altura o Evan Nilsson, o Taremi também, pronto, que não estavam a jogar na primeira parte. O Otávio também. E aí também já se viu um futebol do melhor que houve nesta época e do melhor Porto dos últimos tempos. E ontem também foi entrar de uma forma tão decidida, isto é, não há hipóteses, não vamos facilitar no gol aos 20 e poucos segundos de jogo. Aos 20 e poucos segundos, o gol do Otávio. Portanto, uma intensidade tremenda, uma pressão sufocante, a provocar o erro sistematicamente no adversário. Era quase impossível eles não errarem, não é? Quer dizer, era quase impossível. Um nível competitivo elevadíssimo. Eu acho que também há uma coisa que está a acontecer. O Sérgio também está a ficar, na minha perspectiva, o Sérgio e a equipa técnica está a conseguir também que, com muito mais eficácia, que todos os processos que ele trabalha em treino estejam realmente cada vez mais interiorizados na equipa. Não é? Quer dizer, os princípios estão cada vez mais bem assimilados, na minha perspectiva. Sim. E muita gente ficou neste período também com ele, a melhorar isso mesmo. Sem dúvida. Neste período mundial. E que apesar de tudo, até foi a maioria da equipa. Pronto, exatamente. Não é? Foi a maioria da equipa. Portanto, tudo isso conjugado. Depois a imprevisibilidade que foi a solução Verón, não é? Para mim foi a chave do jogo. Foi a chave do jogo, porque o Porto do Sérgio de agora joga muito na imprevisibilidade, no posicionamento alternado dos jogadores, da permuta constante de posições, os jogadores não darem referências, e o Verón é isso levado ao extremo, com criatividade, com intensidade e com inteligência de visão. E já agora, eu acho que ele gosta disso também. Ele gosta disso. Não ter amarras táticas, porque eu até estou a ver muito sobretudo mais a nível ofensivo. Estou a ver muito mais o Verón, muito mais com essa liberdade do que propriamente um jogador mais fixo numa ala, por exemplo. Acho que ele nunca vai ter, se calhar, aquela evolução tática que se calhar o Sérgio gosta tanto, que teve, por exemplo, o PP. Sim, acho que é um jogador que já torce mais o nariz a isso, não é? Ele é aquele jogador do futebol de rua. No futebol em que é preciso atacar, em que é preciso romper defesas, em que é preciso decidir, ele... Tu não perdes nada com o tê-lo ali. É de uma fúria do melhor sentido, é uma coisa fantástica. A grande questão do Verón que eu vejo é que qual é que então seria a melhor posição para ele? Olha, se calhar está encontrada. E eu acho que ele foi a melhor alternativa, entre aspas, não é? Aqui ao Evan Nilsson, porque acho que o Porto ganhou mesmo muito com isso, porque é um jogador que gosta de ter essa liberdade, porque ele estava também um bocadinho em todo o lado, não era? Uma posição um bocadinho...
não havia grandes referências, voltou a acontecer aquela situação que a gente referiu da última vez, o Taremi muitas vezes partia da linha e ele jogava no meio. Exatamente. O Taremi muitas vezes era médio, mas médio, claramente médio ao lado do Uribe a buscar jogo. O que é curioso é que se ganhou ainda mais imprevisibilidade neste sentido. O Evanilson, sendo também um jogador que vem buscar muito jogo atrás, mas é um jogador diferente. mais posicional, um jogador mais avançado, e o Taremi até faz mais a ligação, não é? No último terço, Exato. a ligação entre linhas e à frente. E o Taremi não deixou de fazer isso, não foi tornar-se o avançado fixo. Não. Mas também o Sérgio não procurou um avançado fixo, procurou outro também com mobilidade, que foi o caso do Verón. E eu acho uma coisa engraçada, de facto o Porto tem aí uma riqueza de dinâmicas muito engraçada e muito forte mesmo. Muito forte. Porque muitas vezes mas lá com uma está o disciplina Taremi... tática impressionante, porque as coisas não estão dissociadas. Tudo funciona. Isto, o com e o sem bola estão ligados também. Sem E dúvida. lá está, o Taremi muitas vezes baixava quase à beira do Uribe, para a linha do Uribe, acontecia isso. Sim. E depois na frente acabava por ter o Verón às vezes no meio, o Galeno aberto, e ainda tinhas às vezes o Otávio, ali 3 maltinhas prontas para andar. E houve momentos em que também, para criar um jogo mais associativo e um jogo também mais eficaz entre linhas, em que quase que estava ali um triângulo no meio campo, porque o Otávio vem sempre ao miolo. O Otávio, há um grafismo que se vê, aqueles heatmaps que se vê de onde é que eles andam no campo, eles esteve em todo o lado, literalmente. Em todo lado. Mas ele percorreu mesmo todo o campo. É impressionante. E é um jogador cada vez com mais confiança e fruto dessa confiança também cada vez com mais qualidade, até mesmo com acerto de passe. E ele está no auge. Está no auge. E o Taremi também, atenção. Ele, aliás, houve uma jogada em que ele driblou já um jogador dentro da área, foi à linha e depois ele ficou mesmo desconsolado porque fez um passe e ninguém aproveitou aquele passe. E aquela pressão alta do Porto também é uma coisa... Primeiro é muito bem feita e muito bem pensada. Às vezes tu tens o Otávio, que parte quase de um médio direito, de um falso médio direito, aí pressionar o central do lado esquerdo. E quando o central do lado esquerdo ainda consegue jogar ao defesa, ao lateral esquerdo, no caso do Arouca, é o João Mário que lhe cai em cima. O nosso lateral direito está a pressionar o lateral esquerdo dele. Não é o extremo deles, é o lateral esquerdo deles. E depois há uma compensação muito bem feita na parte de trás para não destapar o corredor direito. E ao contrário também acontece. Também um jogador que ou seja, isto só para realçar que é tudo muito bem trabalhado. E já se está posicionado de uma forma em que se tu ganhas a bola, o Taremi, por exemplo, já está numa posição que não dá referência. Isto é muito difícil de defender depois para as outras equipas, porque... Completamente. O que é que a gente faz? Quer dizer, estes gajos já andam por todo o lado. E ontem, inclusivamente, uma outra coisa que o Sérgio até na Flash também referiu, que o Arouca, naturalmente, porque o Porto os sufocou e os encostou à grande área, mas mesmo assim o Porto muitas vezes conseguiu meter a bola nas costas da defesa deles. Porque havia ali momentos em que os atraía um bocadinho, dava-lhes ali um bocadinho do meio campo, mas conseguia com uma eficácia depois meter as bolas nas costas. Uma coisa impressionante. Aconteceu isso muitas vezes com o Galeno e até com o próprio Taremi também. E eu acho que há jogadores que chegaram... E com o João. Isto também é de realçar. Jogadores que chegaram a esta altura da época, que apesar de tudo é um recomeço, não é, de competitivo, no seu melhor. O Galeno, o Otávio, que vem no Mundial, ainda é mais de valorizar. O Taremi está... No ponto. O Taremi está... Ele marca, podia ter feito 4 gols. E todos os que não foram estão no ponto que estão. O que também é significativo. O Marcano parece um jovem. É significativo da qualidade e intensidade dos treinos do Porto, que o Sérgio tanto valoriza. Verdade. Nunca nós pensávamos que nesta altura da época estar o Marcano ali. Um jogador que aqui ele ainda tem algumas oscilações, mas cada vez gosto mais dele, é o Gruites. O Grujic também gostei, mas ontem fez um grande jogo. Fez um grande jogo. Eu gostei. Até vi o Grujic a não ter aquela tentação de se demorar um bocadinho mais com a bola e alargá-la muito bem, a ter aquelas recepções já orientadas para dar logo continuidade ao jogo, não emperrar ali o jogo nele, que às vezes o jogo emperra um bocadinho nele.
disse isso muito bem, ele fez isso muito bem, e curiosamente ele até está a dar conta um bocadinho daquele espaço mais defensivo, Tá. e o Uribe até está... projeta o Uribe um bocadinho mais para a frente. Sim, senhor. Acho que foi uma delícia. Aquilo que tu puseste no comentário, não é? Que de facto só foi pena sofrer-se aquele gol. Só foi pena aquele gol. Foi um grande gol também. Foi um grande gol porque ele até aproveitou, até estava ali um bocado cercado quase por 3 jogadores, mas remata pelo único espaço onde podia rematar. Um grande gol. Mas foi um grande Porto, e até poderia ser uma goleada ainda maior, mas podia. O próprio Tony Martínez tem um gol fora de jogo. É uma coisa que o Sérgio também incute muito, que é nunca baixar, nunca baixar o ritmo, nunca estar 3-0, 1-0, 4-0 é igual, tem que estar, até porque isso é aquela situação que já temos falado, isso. Uma equipa com posse, uma equipa mandona, uma equipa impositiva, uma equipa que está feliz, que está confiante, cansa-se menos. É o contrário, não é? Quando a equipa quer estar ali já num jogo muito de quase de desistência, é pior, não é? É pior, e às vezes até surpreendido, e depois está ali a correr atrás de um mau resultado. Mas de facto foi um Porto fantástico. E eu gostei também muito do Sérgio dizer que eu não precisava de uma resposta num jogo para de alguma forma voltar a reacender ou a acreditar a luta pelo campeonato. Sim. Isso é no treino, é no dia a dia. É no dia a dia e tem que estar sempre presente. E eu acho que uma forma de estar, não é? É isto que o Sérgio quer. Os tais princípios cada vez mais bem assimilados por todos os jogadores, mesmo por aqueles que estão em dificuldades de adaptação, tipo um João Mário. Sim. Não é? Quer dizer, mas atenção, precisamos chegar aqui a água, mas o João Mário foi dos melhores jogos dele. Foi dos melhores jogos dele, é isso que eu também queria realçar. E, portanto, os princípios bem assimilados por um lado. Por outro lado, a filosofia de trabalho, a seriedade que se tem que ter em todos os momentos, isso cada vez os jogadores estão mais imbuídos disso, e portanto isso é um grande trabalho do Sérgio, obviamente, que também muito mérito dos jogadores que estão eu acho estão a crescer, e eu volto a esta tónica. Eu acho que acabou por ser positivo, e se a gente também pode voltar a acreditar e voltar a sonhar com a revalidação do título, esta paragem acho que pode ter sido benéfica. Sim. Primeiro, passou-se tanto tempo que de alguma forma, vamos fazer aqui um reset e vamos voltar a reunir as tropas, jogo a jogo, vamos unir-nos, vamos construir isto daqui para a frente. Parece quase que se começa do zero, quando na verdade estás a começar com 8 pontos negativos, não é? Mas de alguma forma esquece-se ali aqueles maus momentos que houve na primeira parte da época, não é? E pode ser que para o Benfica, de alguma forma, eles também escorreguem aqui e ali, não é? A gente depende disso. E para uma grande maioria do plantel também houve um recrudescer do fulgor. Exato. Não houve competição que também cansasse, que também esgotasse. Houve alguns, houve no Mundial. Mas um bocadinho mais espaçado, alguns também no Mundial, mas também nem intervieram assim tanto. Um deles foi o Gruitos, por exemplo. O Uribe também não foi lá, portanto houve jogadores que. E estes jogadores estão fresquinhos, o Galeno, o Verón, estão todos ali fresquinhos, não é? O Fábio Cardoso, o Bacana, todos eles, não é? Não, eu acho que bom foi de certeza para este renascer do Porto. Sim. Agora vamos lá ver, eu volto sempre à mesma toada, que é agora quando se adensarem os jogos e quando isto começar a apertar e a termos outra vez jogos maluquinhos de 3 em 3 dias, taça da Liga, Champions, vai regressar também mais tarde. Exatamente. E como é que o Porto responde com as limitações que a gente sabe que tem no plantel, não é? Porque esta intensidade o Porto não a vai conseguir apresentar sempre. É impossível, isto é impossível. Agora, que isto tenha de facto servido para dar uma nova força ao Porto, que se faça uma melhor gestão do plantel dentro das nossas limitações. Eu sei que bem que é difícil este ano, e vamos ver daqui para a frente, jogo a jogo, e de facto esperar que o Benfica tenha aí uma escorregadela para breve, ou 2 ou 3 que a gente precisa que eles tenham, e que isso ainda dê mais lá ao Porto. Para relançar esta luta, não é? Porque a verdade é que continuas muitos pontos atrás, não é? É muito ponto. O Porto precisa
de uma aproximação, porque de outra forma, por muito bem que esteja durante muito tempo, o tempo passa e depois já não há nada a fazer, não é? E começa o desacreditar de alguma forma. De alguma forma, sim. Mas mesmo assim, era importante também, já agora uma competição que nos tem sido madrasta, mas que era também interessante que o Porto vencesse a Taça da Liga. Também ia dar um sinal de que até aquilo que parece impossível também é concretizável. Ok, é verdade. Pronto, é verdade. E isso era mais um fator para o estímulo, mas vamos ver, uma coisa de cada vez, de facto é um jogo de cada vez, é seriedade em todos os momentos do trabalho, não é? Sem dúvida. Que isso de facto cada vez é mais importante, E o que é que tu tens a dizer, que acho que tem a ver com isso? O Sérgio ontem igualou o Pedroto com o maior número de vitórias frente e vai se tornar em breve, é uma questão de dias, o treinador com mais vitórias à frente do Porto. Muito recentemente, e aliás esses episódios podem ser vistos, dois filmes, digamos assim, que o presidente Pinto da Costa gravou. Também está de parabéns, não é? Também está de parabéns. Fez 85 anos. E há uma grande simbiose entre ele e o Sérgio, e isso é muito bom porque o Sérgio hoje é a âncora do clube, não é só da equipa, é do clube. Mas isto para dizer o quê? Que ninguém melhor do que o Pinto da Costa, obviamente, para conhecer todos os meandros daquilo que foi o trabalho ao longo destas décadas com os vários treinadores. E ele de facto salienta o Pedroto, que de facto foi uma sumidade. Eu lembro-me perfeitamente, era um visionário. Era um visionário na altura. Ele começou a ter outras noções de treino, e ele inclusivamente fez um curso, eu já não me recordava disso, mas o presidente Pinto da Costa lembrou isso. Ele fez um curso em França que era muito difícil qualquer treinador estrangeiro fazer, com uma classificação elevadíssima. E depois tivemos outro treinador, nesse aspecto não há dúvida que o Pinto da Costa tem sabido escolher os treinadores, embora também tenha havido alguns percalços. Mas foi depois também buscar outro treinador, que era um treinador que tinha também uma escola evoluidíssima na altura, que era a Escola da República Democrática Alemã, foi o Artur Jorge. Também tinha essa formação, portanto, e ele então, isto para dizer o quê? Que ele diz que de facto em termos de processo de trabalho de treino, de qualidade de trabalho de treino, vê três grandes treinadores, vê de facto o Pedroto, vê o Artur Jorge e vê o Sérgio Conceição. Ele põe o Sérgio. Ele não menciona o Mourinho, né? O Mourinho, peço desculpa. O Mourinho também, sim. O Mourinho também, sim. Ele depois refere a outros aspectos, nomeadamente um Gesualdo que trabalha muito bem a evolução de cada jogador. Os jogadores evoluíram muito com eles. Eu acho que o Sérgio também trabalha muito bem isso. O Sérgio também trabalha bem isso. Basta olhar para o Eustáquio, para o Marega, mas houve jogadores que ele... O próprio Herrera, na altura era um patinho feio. E é importante também que o Sérgio de alguma maneira, o Sérgio é o treinador, obviamente. Eu cada vez admiro mais o trabalho que a equipa técnica do Porto faz. Porque vê-se que é um trabalho de pormenor, de dedicação. Completamente. Eu também sou muito assim. Pronto, eu até pensei... Identifico-me com os valores do dia-a-dia, é quase eu acredito que ele diz isso muitas vezes, eu acredito que ele quase acorda e adormece a pensar em como pode melhorar a equipa, em como preparar o treino ao detalhe, como preparar todos. E eu realço sempre o facto, sobretudo, da tarefa hercúlea este ano, de fazer o que ele está a fazer com este plantel, porque... Até se tinha um bocadinho a ideia que ele também, de alguma forma preferia isso de alguma maneira. Ele é assim, ele não gosta tinha-se um bocadinho a ideia que ele não apostava muito nos criativos. Não é bem isso. Ele quer que o criativo seja também um trabalhador incansável e saiba o que está a fazer em campo, porque tem-se visto que de alguma forma também houve uma evidência esmagadora, que foi a qualidade de um Vitinha, que ele teve que se do Fábio Vieira. Ele teve que se render um bocadinho essa qualidade, essa criatividade. Mas apesar de tudo sempre pegou mais destaque ao Vitinha, porque ia cumprindo mais isso do que o Fábio Vieira. Mais isso que o Fábio Vieira. Mas eu agora estou-me a lembrar, por exemplo, de um Verón. O Verón também ontem
foi um jogador que trouxe uma criatividade impressionante, uma velocidade de jogo impressionante. Exato. Ele faz com que o jogo do Porto acelere imenso na frente, mas simultaneamente é um jogador de uma intensidade impressionante. Nem conhecia isso do Verón, pareceu. Eu também não conhecia assim tão bem. Olha, é outro que vai evoluir certamente muito, também. como o PP evoluiu. O Luís Dias. Ele fez o Luís Dias, que é o Luís Dias hoje, não é? Sim, sem dúvida. Não, há ali trabalho fantástico de jogo coletivo e de evolução de cada jogador. Eu acho que ele merece muito ser o treinador com mais vitórias no Porto, por tudo, pela história toda, porque de facto, olha, se há a escolha inteligente, sobretudo neste final, nestes últimos anos, digamos assim, final de mandato Pinto Costa, mesmo que ele renove mais uma vez, foi a escolha do Sérgio Conceição, porque o Sérgio Conceição salvou completamente o clube. Ele é o salvador do clube e é o que ainda mantém o Porto que a gente conhece. Apesar de ano após ano de destruírem completamente a equipa com vendas ridículas, mas o facto dele potenciar estes jogadores, de tornar o Porto, ou de continuar a tornar o Porto uma equipa competitiva, com todos os erros que foi cometendo, quem é que não os comete? Sim. Mas acho que de facto fundo, ele quase levando uns jogadores medianos bons a transtornarem-se, a irem ao clube, parece que não podem ir. Exatamente. Não é? Porque ele incute-lhes aquele espírito de que eles estão num clube que só podem jogar assim, só podem transcender-se. Mesmo que nem tenham grandes qualidades para o ser, fazem. É isso. Isso não há dúvida. Sim, basta ver aqueles jogos exímios que o Porto faz na Liga dos Campeões. Como é que é possível? Com uma equipa às vezes que tu olhas, estes gajos do ano passado, um estava no Passos, outro estava no Braga, outro estava no, sei lá, tipo no Famalicão, o Tony Martínez, né? Outros do Campeonato Brasileiro. É incrível esse trabalho que ele faz. Eu acho que ele merece muito essas vitórias e gostava muito que ele conseguisse o que ainda não conseguiu, apesar de tudo, que é o bicampeonato. Sim. O Sérgio nunca conseguiu um bicampeonato e é grande, é uma tarefa este ano muito difícil. Muito difícil. Mas se ele conseguir. Isto é muito difícil. Houve um jogo que de facto, evidentemente que não nos vamos apegar a isso, nem vamos. Mas o jogo com o Benfica. Esse confronto direto. Foi um confronto direto. O Porto aí estragou tudo. Igualava o Benfica e ficou a 6. Na altura igualaria. Estávamos a 3, na altura já nem me lembro. Se bem me recordo. E portanto igualaria. Talvez. E de facto, exato, acho que sim. Mais uma vez repito, não é bater sempre no mesmo. Também foi um jogo muito infeliz. No mínimo, de arbitragem. No mínimo, porque de facto o Porto não está em causa até a expulsão mas até dando isso de barato, o que é facto é que devia depois ter acontecido a expulsão depois pelo menos jogo, uma expulsão do jogador do Benfica e pronto. Depois desse jogo tudo ficou mais difícil. Sim, e é uma grande. Mas é o que eu digo, como é que ele ainda consegue dinamizar estas tropas? Não, nisso de facto ele faz ali a malta renascer das cinzas, isso não há dúvida. Vamos ter Porto até ao fim, mas isso também é do Sérgio, mesmo nos anos em que ele não foi campeão, o Porto ia até à última jornada praticamente. Sim, não é? E mesmo nas competições a eliminar de Portugal, o Porto está sempre quase nas finais, na taça da Liga, só o ano passado é que não esteve, mas vai sempre lá a Final Four também. Sim. Portanto, vamos ver também este ano, esperemos que também consigamos ir à final. Primeiro ainda temos que passar a meia final e depois vencê-la finalmente. Sim. Deixa-me só fazer aqui algumas referências às modalidades que também são importantes e a gente não tem referido. As mais recentes, digamos assim, houve a Supertaça Ibérica que o Porto disputou em handball, que perdeu só na final contra o Barça por 24-32. E já agora também destacar, por exemplo, o Dragão de Ouro ao Gonçalo Alves, atleta do Hóquei em Patins do Porto, que é um atleta também impressionante. No basquete, na Eurocup, o Porto está muito bem, ganhou também um jogo 94-87. Teve um jogo recentemente frente ao Benfica que para a Liga Portuguesa ganhou 87-86, também é um jogo
Acho que houve ali um triplo mesmo no final, uma coisa impressionante. Sim. No basquete o Porto está muito forte. No último jogo voltou a ganhar ao Imortal 89-69. Estamos aí, estamos a cumprir muito bem. O hockey o último jogo já foi há algum tempo. O Porto também, pronto, também é sempre forte também nas modalidades, a verdade é essa, não é? Sim. Mesmo que não sejam equipas, tu sabes melhor, não é oficiais, mas são equipas oficiais. Sim. Mas estão sempre aliados, por exemplo, no voleibol feminino, há estamos associados a uma sponsorização, mas que é quase aqui uma parceria. É uma parceria, exatamente. É uma parceria sempre, Apesar de isto para dizer que apesar de não haver aquela grande aposta do clube, que não há, e até ali, mesmo não é? Nas próprias escolas, não é? Nas próprias escolas, o Porto também. É Porto também nesta... Sim, isso sem dúvida, e temos nas modalidades. Não é? Até a escolha aí também dos técnicos tem sido determinante, a boa escolha nesse sentido. Sim, o Magnus, do Anderson, do handball, por exemplo. Eles estavam a lembrar também agora do espanhol que veio para o Porto, que agora também do hockey em patins, que até recentemente também renovou por mais anos. O Porto aí também se bate a Porto, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Mas pronto, há a questão do ecletismo do clube, que infelizmente se tem perdido pouco, mas oxalá se retomasse e houvesse essa vontade. Quanto à nossa equipa principal de futebol, acho que está num momento fantástico, há que dar continuidade agora sim. Vamos ver daqui para a frente. Terminou-se muito bem o ano, temos que começar também bem. Sim. Isso era importante. E o Porto também dar sempre o sinal, nós estamos inevitavelmente tem que se lutar, tem que se ganhar, eu diria uns 10, 12 jogos consecutivos no campeonato. Não há a mesma alternativa. Acho que tem que ser, porque o Porto ainda não conseguiu essa série este ano de vitórias consecutivas no campeonato. Tem de as conseguir para se quer sonhar com alguma coisa, não é? Vamos ver como é que regressam as equipas também. Sim, não é? também. Sporting jogou há pouco, ganhou, parece estar também ganhou 5-0 ao Braga e tudo. Ter ganho também um Elan novo, que também pois está uma equipa muito é isso que eu tenho intermitente. Eu tenho alguma curiosidade de ver que impacto é que teve esta paragem sem dúvida, nas equipas. Oxalá que corra a nosso favor. Que seja bom, já que puseram este Mundial maluquinho aqui a meio, que seja bom para o Porto. Eu acho que está tudo dito, acho que está feita esta reflexão. É um ano em que está ainda, apesar de tudo em aberto, não é? Porto ganhou o único troféu para já que podia ganhar, que era a Supertaça, Cândido Oliveira. O campeonato está mais difícil, mas estamos na taça da Liga, estamos na Champions. A própria Champions, até pelo adversário que nos escolheu, que é um adversário fortíssimo, mas acalenta alguma esperança de prosseguirmos, não é? Portanto, não é aquele jogo, pronto, chegamos aqui, já foi cumprida a missão, mas não, ainda temos um bocadinho. Não temos a obrigação, mas temos a obrigação de tornar, de fazer a vida negra ao Inter também. Nos aproximarmos de um 50-50 em termos de probabilidades. Exatamente, eu acho que sim. Portanto, olha, tendo em conta todas as condicionantes, todos os disparates que foram feitos no mercado de transferência, Sérgio, eu acho que, é pena o campeonato 8 pontos, de facto é mesmo muito. Mas olha, está tudo em aberto. Vamos ver o que é que nos reserva 2023, não é? Seja um bom ano para as coisas azuis e brancas. E com isto a gente também se despede. Desejar bom ano a todos os dragões autênticos e familiares e amigos. Nós vamos estando agora outra vez assim mais regulares, um episódio semanal provavelmente, umas análises à moda do Porto aqui e acolá, como tem sido habitual esta época. E é desejar-vos isso, boas entradas a todos e até para o ano. Até para o ano, bom ano.